Olá, alunos do ensino médio. Sejam muito bem-vindos às aulas do Projeto Conquistar. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu estou aqui para te ajudar naqueles conteúdos que você tem mais dificuldade e que aparecem de forma frequente nas avaliações externas de vocês. Mas antes, eu gostaria que vocês seguissem a gente lá na rede social, @Centro de Mídias _AM e levante aí a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Agora vamos ao título da nossa aula. Esta é a aula de número 2 e ela tem como título Só observo de longe. Objeto de conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. Agora, nós vamos para a nossa dúvida. Eu tenho aqui 2 questionamentos para vocês. Primeiro questionamento. Você sabe como funciona o sensoriamento remoto? Segundo questionamento. Você sabia que o sensoriamento remoto é uma importante ferramenta para detectar e controlar problemas ambientais? Se não sabem, fique comigo e vamos ao tira-dúvida da nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar de sensoriamento remoto, nós vamos falar de geoprocessamento e nós vamos falar também de sistema de informação geográfica. Mas vamos por parte e vamos começar com sensoriamento remoto. Vamos à definição. Olha só, a gente pode definir sensoriamento remoto como sendo o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visam representação e coleta de dados da superfície terrestre sem a necessidade de um contato direto. Daí a origem do nome, sensoriamento remoto. Você não precisa estar no lugar para fazer a coleta dessas informações. Destaco para vocês que nós temos diferentes sensores. São eles equipamentos fotográficos, scanners de satélites e radares. São esses sensores que captam informações do nosso espaço geográfico e o tratamento dessas informações podem revelar para a gente áreas de florestas, áreas de cultivo, nuvens, fumaças, focos de incêndios, áreas urbanas, problemas ambientais de uma forma geral, dentre outros aspectos. Mas a gente precisa entender que o sensoriamento remoto, tal como esse que a gente conhece hoje, ele foi evoluindo, ele nem sempre foi assim. Dessa forma, é necessário e importante a gente destacar os principais fatores que aconteceram que mudaram a história do sensoriamento remoto. O primeiro ponto é o século XIX, quando o sensoriamento remoto ele começa. E ele começou de forma bastante tímida, tá? As pessoas iam em balões, desses que hoje se usa bastante para fazer turismo. Subiam no balão com a sua câmera fotográfica e aí eles ficavam fotografando de longe, de forma remota, as paisagens ou uma cidade, por exemplo. Um ponto importante nessa evolução do sensoriamento remoto foi a Primeira Guerra Mundial, onde nós tivemos a inserção dos aviões nesse processo de captação de informação de forma remota. Equipamentos e sensores eram acoplados aos aviões para tirarem fotografias, principalmente ali das tropas inimigas. Temos também um terceiro momento, que é o lançamento do primeiro satélite artificial para a órbita da Terra, o Sputnik, lançado no ano de 1957 pela União Soviética. Os satélites, eles mudaram a forma como se fazia o sensoriamento remoto. Pela primeira vez, a gente começa a fazer esse monitoramento, essa captação de informação a nível orbital, certo? E o quarto ponto, foi o lançamento do satélite Landsat no ano de 1972, feito pelos Estados Unidos. Esse satélite ele é importante porque até hoje ele é muito utilizado para fazer detecção e monitoramento de problemas ambientais.
Agora que a gente já sabe como foi essa evolução do sensoriamento remoto, é importante também a gente verificar como é que o sensoriamento remoto ele vai funcionar. Acompanhe comigo. Bem, o sensoriamento remoto ele funciona da seguinte forma. A gente tem o Sol emitindo radiação solar para a superfície da Terra. Boa parte dessa radiação solar emitida pelo Sol não chega até a superfície, ela é refletida pela atmosfera terrestre, só que parte dessa radiação ela acaba entrando e chegando até a superfície. Essa radiação ela atinge os objetos que estão na superfície terrestre. Quais são esses objetos, professor? Vegetação, curso d'água, áreas urbanas, tudo que tem na superfície a gente chama de objetos. Esses objetos, eles absorvem parte dessa radiação, mas ele também reflete essa radiação, tá bom? Como os objetos têm propriedades químico e física diferentes, essa reflexão também se dá de forma diferente, certo? Essa reflexão feita pelos objetos, ela é captada por um sensor, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, localizado aqui em um satélite. Esse sensor no satélite capta essa radiação e manda essa captação de informação para uma estação de recepção. Nessa estação de recepção, a gente tem o SIG, Sistema de Informação Geográfica, que vai tratar essas informações coletadas de forma remota pelo sensor do satélite, como é o caso desse exemplo que nós temos aqui. Tudo bem? Mas essa não é a única forma da gente realizar essa coleta de informação. Nós temos níveis, tá, de coleta de dados. São 3 níveis. Quais são, professor? O nível do solo, onde essa coleta é feita do solo mesmo, você não precisa ir a uma altitude mais elevada para fazer essa coleta. Então o homem está aqui também no nível do solo. Por exemplo, eu estou em cima de um morro fotografando o fundo de um vale, por exemplo. Isso seria uma coleta de dados a nível do solo. Só que essa coleta de dados ela também pode se dar no nível aéreo. Aí já entra os aviões em especial, tá bom? Que vão realizar essa coleta de informação com um sensor acoplado à aeronave. Temos também o nível orbital. Aqui no nível orbital, essa captação de dados, essa coleta de dados, ela é feita na órbita da Terra, através dos satélites. Eles estão ali na órbita da Terra e eles captam, através dos seus sensores, essas informações contidas aqui no espaço geográfico. Tudo bem? É importante destacar para vocês que nós temos influência, a distância entre os sensores e o alvo acaba influenciando no tamanho da superfície analisada. Quem está no solo só consegue dar conta de uma pequena área. Quem já está no nível aéreo, olha, dá conta de uma área maior. Quem está em nível orbital consegue uma área ainda maior. Tudo bem? Nós vimos 3 níveis de coletas: o nível do solo, o nível aéreo e o nível orbital. Então é muito mais comum que essas coletas elas sejam feitas no nível aéreo e também no nível orbital. E a gente vai conhecer como funciona. Acompanhe comigo. No nível aéreo, nós temos a chamada aerofotogrametria, tá? Onde a captação da imagem ela é feita com um equipamento acoplado a um avião. O que significa dizer, professor? Significa dizer que o sensor ele está em uma aeronave. E nós temos também os satélites. Nesse caso dos satélites, eles estão no nível orbital do planeta e eles captam essas imagens através de um sensor também em uma distância bem maior, por exemplo, do que o nível aéreo. Destaco para vocês que nós temos 2 satélites muito utilizados aqui no Brasil. Primeiro satélite, o satélite Landsat, lançado no ano de 1972, e ele teve diversas versões, estando hoje na versão 9. Então, na atualidade, a gente está usando o satélite Landsat 9 para obter a coleta das informações contidas no espaço geográfico. Utilizamos também no Brasil o Cibers, um satélite construído através de uma parceria entre o Brasil e a China, cujo primeiro lançamento ocorreu no ano de 1999. Atualmente, nós já estamos na versão 4 desse satélite, portanto, com o Cibers 4. Ele foi lançado no ano de 2019.
Outro importante equipamento utilizado para o sensoriamento remoto aqui no Brasil é o drone, que nós chamamos também de VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, que em função dos baixos custos acaba sendo muito utilizado no contexto atual para o monitoramento e controle de determinados fenômenos no espaço geográfico. Vamos acompanhar as características dos drones. Bem, ele é muito utilizado como uma plataforma para o sensoriamento remoto, apresentando aplicações diversas, como, por exemplo, cadastro de propriedades rurais e urbanas, segurança, monitoramento de obras, agricultura de precisão. Também é muito utilizado na atividade de mineração, monitoramento ambiental e uma série de outras atividades que ele pode desempenhar. E essas atividades desempenhadas vão depender do sensor que será acoplado a esses drones, tá bom? Chegamos, turma, ao SIGs, Sistema de Informação Geográfica. O que eu gostaria que vocês soubessem é nesse momento que todos esses dados coletados até então, eles serão tratados. E tratados de que forma, professor? Através da utilização de programas de computador, que nós chamamos de softwares. Exemplo, professor, o Spring, o ArcGIS são programas de computadores que tratam essas informações coletadas e transformam nos mapas, nos gráficos, nas imagens que a gente tem e utiliza dentro do geoprocessamento. Acompanhe comigo as características do SIG. Bem, o sistema de informação geográfica ele é gerado a partir de programas de computador, conforme eu já falei para vocês. É importante para o planejamento tanto urbano como rural, porque ele traz informações que podem ser utilizadas na elaboração desse planejamento. Está presente em órgãos públicos e empresas privadas que se apropriam dessas informações para direcionar ali as suas estratégias e as suas políticas, por exemplo. Tudo bem? E chegamos ao geoprocessamento, que é a última etapa desse processo de coleta e tratamento de informações que vai resultar em algum produto, seja ele cartográfico, seja uma imagem, dentre outros. É um procedimento que está muito integrado ao SIGs, tá bom? É lá que o geoprocessamento ele vai acontecer, seleciona e trabalha em torno de imagens de satélites, fotografias aéreas, permite ali a produção de mapas, representações cartográficas, mas também de gráficos, dentre outras informações. Permite também que a gente manipule essas informações utilizando tecnologias. O tratamento dessas informações coletadas através do sensoriamento remoto são processadas, como eu falei para vocês, dentro do SIGs. E o SIG ele tem uma estrutura geral, tá bom? E essa estrutura geral envolve a interface com o usuário, a entrada e integração de dados, funções de consulta e análise espacial, visualização e plotagem e o armazenamento e recuperação de dados que são organizados sob a forma de um banco de dados geográficos. O resultado dessa coleta e do tratamento dessas informações coletadas geram, por exemplo, imagens como essas que vocês estão vendo aqui. Essa é uma imagem da área urbana da cidade de Manaus. Nesse tom de vermelho, a gente tem a área urbanizada propriamente dita. Em tons de verde, a gente tem a vegetação. Esse tom escuro é a água do Rio Negro. E esse tom azul aqui é a água do Rio Amazonas, tá bom? Essas cores, essas formas e as legendas ajudam a gente a entender o que essas informações coletadas e processadas estão tentando nos passar, tá bom? Isso ajuda bastante para que a gente tenha uma maior qualidade das informações obtidas a partir desses dados coletados. Isso vai dar para a gente, por exemplo, imagens como essa daqui, que mostra o foco de desmatamento da Amazônia no ano de 2022. Então, essas informações foram coletadas por sensores, essas informações coletadas foram tratadas no SIG, foram geoprocessadas e o resultado é imagens como essas aqui que permitem a gente ter ali informações acerca daquilo que está acontecendo no espaço geográfico. E agora nós vamos para o checklist da nossa aula.
Então vamos destacar os principais tópicos abordados nesta aula. Acompanhe comigo. Nós falamos sobre sensoriamento remoto e aí nós definimos o que é o sensoriamento remoto, que é esse conjunto de técnicas utilizadas para a captação e registro de imagens à distância. Nós vimos também que nós temos diferentes sensores que fazem esse processo de captação de informações. E esses equipamentos, esses sensores, podem ser os equipamentos fotográficos, os scanners, tanto em satélites como em radares. Eles podem revelar, a partir do momento que a gente capta e trata essas imagens, eles podem revelar áreas de florestas, eles podem revelar áreas de cultivos, nuvens, fumaça, focos de incêndios, áreas urbanas, uma infinidade de fenômenos que acontecem dentro do espaço geográfico. Nós falamos também de SIGs, Sistemas de Informação Geográfica, e vimos que eles são gerados a partir de programas de computador, que pegam essas imagens coletadas e tratam essas imagens. O resultado do tratamento dessas imagens é justamente os produtos cartográficos, como os mapas, as imagens, como os gráficos, dentre outros. Tudo isso é utilizado para que a gente entenda melhor o que está acontecendo, quais são os fenômenos que estão acontecendo em uma determinada porção do espaço geográfico. Eles são importantes para o planejamento urbano e rural, porque essas informações tratadas no SIG, elas acabam dando suporte para que a gente tenha um melhor planejamento, tanto na área urbana como na área rural. Está presente em órgãos públicos e empresas privadas, tá, turma? Isso porque essas informações que são processadas nos SIGs, elas acabam gerando ali uma gama de conhecimento que pode ajudar essas empresas a tomarem decisão, não só a empresa, mas também o Estado. E a gente falou também de geoprocessamento, tá? E ele é importante para que a gente tenha ali as características da superfície terrestre através, por exemplo, de cores, formas e legendas. Então, tudo aquilo que é tratado, que é coletado e tratado, gera ali informações sobre o espaço geográfico e colabora, é claro, para o aumento da precisão das representações gráficas e melhoria também das qualidades das informações que a gente vai obter a partir da coleta, a partir do tratamento dos dados coletados, tá? E a gente tem ali, o resultado disso são os produtos desse tratamento. Com isso, a gente finaliza o conteúdo da aula e nós vamos para a dica. Eu tenho aqui duas dicas para complementar os nossos estudos. Acompanhe comigo quais são essas dicas. Anote aí. Primeira dica. Nós temos tipos de sensores remotos. E esses sensores eles podem ser divididos em imageadores, que são aqueles sensores cujo o material que eles coletam, eles acabam se transformando em imagens, como esse que a gente está vendo aqui. Então, o resultado dos dados coletados pelo sensor é uma imagem, tá certo? Nós temos também os sensores que são considerados não imageadores. As informações coletadas por esses sensores não geram imagem, ao contrário, elas geram tabelas, elas geram gráficos, mas não conseguem gerar imagem, certo? Segunda dica que eu trago para vocês é a chamada resolução temporal. Professor, o que é a resolução temporal? É a frequência na qual o sensor ele visita ou revisita uma mesma área da superfície terrestre. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que tem um sensor que passa aqui em Manaus. Ele passou hoje e ele vai voltar a passar daqui a 70 dias, tá bom? Então, esse tempo que ele vai passar, que ele vai demorar para passar, nós chamamos de resolução temporal. Quanto menor o tempo de visita, maior é a resolução temporal. Essa característica ela é de grande importância para o monitoramento ambiental, pois permite que a gente verifique mudanças nos objetos que estão na superfície. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que um satélite passa aqui em cima da área onde está a cidade de Manaus, ele passa a cada 20 anos. Durante 20 anos vai acontecer muitos fenômenos aqui, então ele não vai conseguir registrar. Então, quanto menos tempo ele demorar para passar em cima aqui da área onde está a cidade de Manaus, melhor vai ser os resultados para a gente analisar a evolução de um determinado fenômeno. Esse foi o conteúdo da nossa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que ficaram até este momento aqui na nossa aula. Temos aqui
Centro de Mídias _AM e sobe lá a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Com isso, eu me despeço de vocês. Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem.